Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 104 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na nossa aula de hoje vamos analisar e aprender um pouco com o caso do senhor François Simon Lovett, na cidade no Harvard, né? E essa comunicação, ela foi dada espontaneamente numa reunião espírita no Harvard em 12 de fevereiro de 1863. Bom, a mensagem foi especificamente assim: tende piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de tão cruéis torturas. Ó, o vazio, o espaço, eu caio, acudam. Meu Deus, tive uma vida tão miserável. Era um pobre diabo, sofria frequentemente de fome nos meus velhos dias. Foi por isso que me pus a beber e tinha vergonha e desgosto de tudo. Eu queria morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que, pois, desejar acabá-la quando estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais sempre esse vazio abaixo de mim. Vou quebrar-me nessas pedras. A isso vos conjuro, a vós que tendes conhecimento das misérias daqueles que não estão mais nesse mundo, dirijo-me a vós, embora não me conheçais, porque sofro tanto. Por que querer provas? Eu sofro, não é isso bastante? Se tivesse fome no lugar deste sofrimento mais terrível, mais invisível para vós, não hesitaríeis em me aliviar, dando-me um pedaço de pão. Eu vos peço orar por mim, não posso permanecer por mais tempo. Pedi a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. François Simon Lovett. Essa foi a comunicação dele, né? Um suicida. Lembrando que nós estamos analisando as comunicações de espíritos suicidas. E aqui tem a história, então, do senhor François Simon Lovett, que cometeu suicídio, né? Pulando, nós vamos ver daqui a pouco, pulando de uma torre, a Torre François I, que é uma torre que fica num cais do porto, em Harvard. Então, esse senhor pulou dessa ponte com desgosto da vida, né? Não suportou, então, a prova da miséria, como a doutrina espírita nos diz. É uma prova dura que, acredito, como a doutrina espírita diz, todos nós haveremos de suportar tais provas, tanto a da miséria quanto a da fortuna, da riqueza, que, aliás, segundo a doutrina espírita, é uma prova mais terrível ainda, a da riqueza. Bom, após essa comunicação, o guia do médium deu a seguinte explicação: aquele que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas o desgosto a roubou. Faltou-lhe a coragem e o infortúnio em lugar de olhar para o alto como deveria fazê-lo. Deu-se a bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs termo à sua triste prova, lançando-se da torre de François I em 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é avançada, mas que, todavia, tem bastante conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Orai a Deus para conceder-lhe essa graça e fareis uma boa obra. Muito interessante, né? Essa não só as palavras, mas o olhar misericordioso do guia do médium, né? Primeiro,
Eu acho que, como eu comentei na videoaula anterior, a nossa postura, né, que não deve ser a de julgamento, não deve ser a de condenação, haja vista que nós não sabemos do nosso próprio passado, mas o nosso olhar precisa ser de misericórdia, de compaixão, orar a Deus pelos que não conseguiram passar nas provas e que se desesperaram, e que pode ser, inclusive, mesmo nessa vida, qualquer um de nós não sabemos o que se passa no interior do coração do próximo, né? Então, esse convite do guia do médium, para que o médium orasse por ele, né, é a nossa atitude, né? É a caridade que nós podemos fazer a respeito, é a caridade que devemos ter com respeito a um espírito que falhou, enfim, que desperdiçou a sua experiência, desperdiçou a sua vida dessa forma. Temos muito que pensar e estudar a esse respeito e desenvolvermos em nós mesmos a benevolência, a misericórdia, a indulgência. Bom, tem uma nota muito interessante, porque depois dessa comunicação, a sociedade foi pesquisar se havia nos autos, né, se havia algum registro dessa morte. Eis que, tendo-se pesquisado, encontrou-se no Jornal do Harvard, de 23 de julho de 1857, ou seja, um dia, né, seguinte, foi o artigo do dia seguinte, do qual aqui está a substância, ou seja, o conteúdo desse jornal do dia seguinte. Ontem, às 4 horas, os que passeavam no cais ficaram dolorosamente impressionados com um horrível acidente. Um homem lançou-se da torre e foi quebrar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, que suas inclinações à embriaguez levaram-no ao suicídio. Sirga Sirga era o nome da profissão de puxador de cabo marinho, de cabo de navio. Era um puxador de cabo. Bom, chama-se François Victor Simon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, a Rua da Cordaire. Tinha idade de 67 anos. Eis o relato, né, preciso do que aconteceu com o senhor, Simon, né, François Simon Louvet. E aqui, por último, né, encerrando esse estudo desse caso, o Kardec tece a seguinte nota: depois de quase 6 anos que esse homem morreu, se vê sempre caindo da torre e indo se quebrar nas pedras. Espanta-se do vazio que tem diante de si. Está nas apreensões da queda, e isso há 6 anos. Quanto isso durará, ninguém o sabe, e essa incerteza aumenta as suas angústias. Isso não vale o inferno e suas chamas? Quem revelou esses castigos? Foram inventados? Não. São aqueles mesmos que os sofreram, que vêm descrevê-los como outros descrevem as suas alegrias. Frequentemente o fazem espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui toda a ideia de que se seja o joguete da própria imaginação. Aqui nós podemos aprender algo muito interessante, né? O tormento pelo qual pode se passar quem passa pela porta da morte de maneira tão enganosa, né? de maneira tão torpe, de maneira tão equivocada, e sem esperança e, de novo, sem a pecha do julgamento. Mas nós sabemos que existem as consequências, né? Eu acredito muito que quando a pessoa se joga numa situação como essa, ele na torre, nos nossos dias, muitos dos nossos irmãos se jogam de prédios, enfim. Não faz tanto tempo, num shopping
muito famoso aqui de Fortaleza, né? Uma pessoa jogou-se da sacada onde fica o setor de cinema, que é no terceiro piso, e esmagou a sua cabeça no chão. Então, eventos como esses, tristemente, são muito comuns. E eu acredito que o desespero seja tamanho. Eu acredito que quando a pessoa se joga, ela se arrepende, mas aí não tem jeito, né? Não tem jeito, porque contra a lei da gravidade, que é uma lei divina, é uma lei de Deus, inclusive, lei da física, lei da natureza, não podemos subjugá-la, não podemos desprezá-la e nem contestá-la. A pessoa se joga, a atração gravitacional, provocando o peso, faz a sua parte. Então é uma dor muito grande na alma. Observe o sofrimento desse espírito, e eu acredito que deve ser muito comum entre os espíritos que tiram a sua vida do mesmo modo, ou seja, saltando de alturas, né? Quer seja de pontes, de torres, de prédios, de sacadas, enfim. A dor, eu acho que a impressão da queda, o momento final, no caso do senhor François Louvet, a constante sensação de estar caindo e vendo o seu corpo sendo esmagado pelas pedras na queda. Que sofrimento, que tormento, né? Como Allan Kardec asseverou, né? Constatou, é um verdadeiro inferno para ele, essa imagem residual caindo. Observe que na própria comunicação do senhor Louvet, ele diz: eu caio, e o vazio diante de mim. Que tormento, não é verdade? Bom, como o guia do médium orientou ao próprio médium, e eu acho que serve de orientação para todos nós, prece, nada de julgamento, nada de opiniões insensatas e condenações, é prece, orar por esses irmãos, para que eles caiam na própria realidade em que estão agora, já na condição de desencarnados, e entendam que não dá para voltar e desfazer o que fizeram. Mas, como dizia, né, o nosso querido Chico Xavier, dá para, a partir de todo momento, tecer, construir um novo começo, e que eles possam dobrar-se diante de Deus e pedir uma nova chance, e reconciliar-se e reequilibrar-se com as leis divinas, com as leis do cosmos, enfim, com as leis da vida. E nós podemos ajudá-los muito com as nossas preces, com a nossa caridade, com a nossa bondade, com o nosso não julgamento. Eu insisto nisso, porque nós somos assim, nós temos uma inclinação muito grande a apontar erros, a julgar, a condenar. Nada disso, porque nós mesmos somos condenáveis em muitas coisas. É como dizia Jesus, né? Vós que enxergais um cisco no olho do outro, mas não enxergam uma trave no vosso próprio olho. Não é verdade? Precisamos pensar muito sobre isso, e em comunicações como essa, né, do senhor François Simon Louvet, tem-se muito ao que se estudar, belíssima comunicação. Inclusive aqui na comunicação dele, tem uma parte que ele parece que vê os espíritos ao redor, antevê, ele vê perto dele bons espíritos, porque em dada altura, quer ver, revejam aqui no vídeo, ou então, melhor ainda, vão à fonte mesmo, no livro O Céu e o Inferno, nessa parte que em dado momento ele diz: olha, peçam ajuda, intervenham por mim através desses bons espíritos que aqui estão. Ou seja, em dado momento ele se via em redor de bons espíritos, de outros espíritos, de irmãos dele, espiritualmente falando, mas ele não tinha acesso, porque a realidade dele era outra, ele estava ainda preso na agonia, ou como bem lembrou Kardec, na verdadeira chama do inferno pessoal no qual ele mesmo se colocou. É terrível, e realmente podemos ajudar, é aquilo que podemos fazer em prece. E num momento de muita realidade em que estamos vivendo, um momento onde o suicídio tem aumentado bastante, o meu apelo também a você,
minha amiga, meu amigo, se vocês estiverem no âmbito familiar, no âmbito íntimo, ou algum amigo, ou alguém que tenham ideias de suicídio, ajudem essa pessoa, não deixem ela sozinha jamais, mostrem amizade, mostrem companheirismo, mostrem preocupação, façam-no entender que eles não estão sozinhos, que elas não estão sozinhas, e prestemos a nossa assistência no afã de tentar impedir que qualquer uma dessas almas venham a sair dessa vida através dessa porta tenebrosa. É um apelo que nós fazemos a todos. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito a que se aprender, muito que se estudar para nós mesmos, para a nossa própria vida, pois todas essas lições são lições de vida. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e até a próxima videoaula. Tchau.